toda falamos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho. Vamos só lembrar de desligar os nossos celulares, né, para não haver interferência. E nós estamos hoje aqui com a página Assuntos da Vida e da Morte, Familiares Diversos. A morte para as criaturas terrestres terá um dia exato e virá aos homens pelos desígnios de Deus. Ousamos afirmar que a desencarnação tem dia certo, no tempo. No entanto, é justo comentar o problema da pauta da lógica. Quando a pessoa humana recebe com paciência as dificuldades passageiras que precedem o fim do corpo de que se utilizou para o estágio no mundo físico, encontrando a morte em ocorrência ou moléstias com as quais não contava, poder-se-á concluir, com razão, que o desenlace se verificou conforme as determinações das leis universais e que, a rigor, sintetizam a lei divina. Nesses casos, é razoável declarar que a desencarnação se verificou em nome de Deus no dia certo. Não sucede o mesmo quando a morte debita a conta dos desequilíbrios ou a imprudência dos homens que trocam a própria vida por atos conscientes e aventuras outras, abusando do seu próprio livre-arbítrio. Compreendemos, pois, que desencarnação tem o dia certo, segundo a lei divina, e o dia exato conforme o comportamento do homem. Entendamos, assim, que a morte na Terra age com conexão com a lei divina ou com as diretrizes errôneas das criaturas quando se tornam irresponsáveis. Eis porque considerarmos que a desencarnação se nos apresenta em aspecto bilateral, a cessação da vida do corpo de matéria densa, de acordo com os propósitos divinos ou conforme os desajustes dos homens. Dia certo para a morte, em nome de Deus, ou dia certo para o desenlace, em nome das criaturas humanas. É natural que venhamos a considerar que o homem, em qualquer lugar, responde por si próprio. Quer dizer, do homem que fugiu da instituição em que lhe foi concedida a bênção do trabalho para não observar as consequências dos seus próprios deslizes dentro dela? Daquele que não quer enxergar as próprias dúvidas que ele mesmo criou? Da jovem que se entregou ao suicídio, alegando paixão por alguém, indiferente ao sofrimento dos pais desolados? Da mulher que parte para mais além em vista da afeição possessiva com que estimaria prender o homem amado? Da pessoa que não se conforma com as circunstâncias da própria existência? Daquele que não aceita a provação que o envolve em doenças consideradas contagiosas? Daquele outro que prefere a morte para não conviver com os parentes enfermos, junto dos quais foi chamado a viver? Do homem ou da mulher que se encharcam de alcoólicos, esquecendo o compromisso que assumiram, e daquele outro que prepara ciladas contra irmãos indefesos nos caminhos da vida? Sem dúvida, a morte não será um ninho de rosas para aqueles que olvidam a própria responsabilidade. Digne-se, caro leito. Não, perdão. Digne-se, caro leito. Leitor, lendo as páginas deste livro simples e despretensioso, que concordará conosco que em toda parte encontraremos as leis imutáveis de Deus. Graças a Deus. Niet. Querido e amado Jesus, Deus nosso Pai, queridos amigos espirituais, estamos, Senhor, aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, nessa casa bendita, nessa casa, Senhor, que respeita, que segue os Teus passos, Senhor. Queremos Te agradecer por tudo que tem nos dado, por toda essa espiritualidade amiga que nos cerca, que nos ampara. Queremos Te pedir, Senhor, ser conosco no dia de hoje, que a nossa reunião transcorra
calma, com paz, com muita elevação em nossos corações. Queremos pedir, Senhor, pela nossa querida irmã Niete, que ela possa nos auxiliar, esclarecendo nossas dúvidas e envolvendo a todos nós com seu amor. Queremos pedir permissão para iniciar a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Está funcionando? Tá bom. Obrigada. Deixa eu prender. Aí vai botar aqui. Boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Senhor Jesus nos envolva e nessas bênçãos amorosas e pacificadoras em que nos encontramos. Então vamos nessa noite falar do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, falando do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. E o que vem ser seres orgânicos e inorgânicos? Então, Kardec traz para nós uma aberturazinha, mostrando qual é a diferença de um ser para o outro. E ele vai dizer para nós que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim são os minerais, a água, o ar e etc. Então dá já para a gente definir bem o que é um orgânico e um inorgânico, né? Aí a gente vê que no início, quando se começa tudo, na parte da criação, o que vai acontecer? Quais são uma das primeiras coisas que é feita, que é criada? São os minerais. E os minerais, ele tem uma função de agregar. Ele agrega. Assim, quando se fala que a água é catalisadora, ela agrega também, tá? O ar. E aí vai mostrando para nós essas coisas. E quando ele fala na questão dos orgânicos, né? São aqueles que eles já agregaram em si e vai também tendo a outra parte da intuição, da sensibilidade, tudo isso. E termina que a das últimas criação fomos nós, é o homem. Olha só, que pai maravilhoso. Ele cria tudo para poder nos criar, né? E nos dá o poder de cuidar da sua criação. Só que nós homens, né? Estou falando homem, estou falando de espíritos. O que nós fizemos? Abusamos, né? Nós abusamos e estamos vendo a destruição. O que está acontecendo? Por uma falta de educação e por uma ambição desenfreada. E aí, na primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Aí a gente vai saber que toda a propriedade que existe em um corpo, né, de um animal,
de um vegetal e do hominal são as mesmas que têm aqueles mesmos nutrientes, né? Aquelas mesmas propriedades que tem nas outras criações divinas. E o mineral, ele tem isso. Então, a gente, para isso tudo, foi uma questão de experiência trazida no estudo, na eleição do nosso Pai. E o que acontece? A lei é sempre a mesma. E o que diferencia os seres é o estado evolutivo de cada ser. Por exemplo, na pedra já existe a união, mas a evolução está no seu início e, por isso, não apresenta movimentos externos. Ao contrário dos vegetais, que têm um desenvolvimento visível, o mesmo acontecendo com os animais e os homens, cada um apresentando maiores recursos obtidos com a evolução. E se a gente vai lá no livro A Caminho da Luz, os 3 primeiros capítulos tá falando dessa criação. Como é que tudo veio sendo formado. Então, não dá para a gente ler tudo, tá? Vocês leiam. Quem não tem, deve ter uma biblioteca na casa, pede emprestado. Se não, gente, a gente vai no Google, a gente baixa tudo isso. E querendo, a gente imprime também, tá? Então, o que é? Lá no capítulo 1 da Caminho da Luz, eu gosto muito dessa colocação que Emmanuel traz na imagem do nosso diretor-geral, do nosso arquiteto. São vários nomes que ele tem, que é o nosso Mestre Jesus. Antes dele vir em corpo, ele já vem visitar o planeta que ainda nem era formado. Era uma bola de fogo. E ele vem com outros engenheiros siderais e mostrar o trabalho que ele desenvolveria aqui, nesse planeta. Aí diz aqui, né, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nesse momento, a Terra ainda não era criada. Mas ele vem para mostrar, né? E já estava todo o planejamento desse planeta para nos recolher. Então, quando essa Terra vai sendo formada, não se vê mãos humanas, são mãos divinas. Desde o princípio a tudo. E aí a gente, né, vê a maravilha que é. Por isso que ele é, né? Deus, nosso Pai Criador, ele é essa inteligência suprema, causa de toda a criação, de tudo que é inteligente, né? E aí a gente vai encontrar nisso também, aí são os 3 primeiros capítulos que vai definir esse estudo. E a gente também vai encontrar na Gênesis, trazida por Allan Kardec, lá no capítulo que vai falar dessa formação, quando ele vai no capítulo 7, falando... Espera aí que eu vou pegar minha escola aqui, gente, eu não sou besta. Ele vai falar desses esboços da Terra, né? E vai falar, trazendo para nós que as coisas pareciam um caos. No início, parecia o caos no nosso planeta, tá? Mas com o tempo as coisas foi adentrando. Aí Kardec pergunta, lá na 61, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada.
ela tem vida, ela é ânima, tá? Ela se movimenta. E aí a gente vai entender por quê. Ele vai trazendo para nós essa situação. Nenhuma diferença nos corpos inorgânicos. O princípio vital ainda está embrionário e só vai aflorar nos vegetais, utilizando para isso o concurso do tempo, que em síntese é quem comanda os diversos estágios dos seres orgânicos e inorgânicos na escala da evolução. Então, está ainda no princípio. Vamos pensar uma mulher gestante, quando ela começa nos seus primeiros dias de gestação. É um embrião, né? Ele ainda não está formado. Daqui a 3 meses, depois dos 2 meses, é que vai começar a desenvolver esse corpinho. Mas antes não, é um embrião. Assim como a Terra também já foi um embrião e outros planetas que o Pai está criando, porque Ele não para de criar espíritos nem planetas, né? E Ele conta conosco de nos trabalharmos, nos melhorarmos para dirigir esses planetas. Olha só, gente, dirigir uma casa, um lar já é complicado, né? Dirigir uma nação, meu Deus do céu. Agora imagina, dirigir um planeta todo e de espírito rebelde como nós, né? É outra questão. E aí vamos lá para 63. Deixa eu ver aqui, lá na Gênesis, no capítulo 14, item 15. 14, item 15, ele está falando do fluido, né? E o que ele diz para nós, Kardec? A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de uma importância direta e capital para os encarnados, desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os põem em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam os maus espíritos ou que eles projetam são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral desses mesmos espíritos. Quando foi na formação, a gente não vai ver mãos trabalhando, mas a gente vai ver pensamento agindo. Era o pensamento divino, trabalhando nessa formação, unidos ao pensamento de Jesus. Olha só, é a mesma coisa. Nós, pelo que pensamos, pelo que sentimos, é nosso habitat. E qual é o primeiro habitat nosso? É o nosso próprio corpo. Aí imagina, daí vem o restante em torno de nós. Aí lá na 63, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é ou uma coisa ou outra. E outra. A vida é o efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente, sem a matéria, não é vida. Assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvam e o miasma. É interessante que eu lembrei, quando a gente vai fazer aula de evangelização e vai trabalhar sobre este fluido vital com os nossos pequenos.
Aí tem até uma música, ninguém levanta, que eu não vou cantar, tá? Não se preocupem, que diz assim: fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida não. Porque precisamos deste fluido, que é o fluido vital, é o fluido divino em nós. Então precisamos, é o que dá liga para que a gente tenha vida, para que a gente tenha ânima e possamos reencarnar. E aí a gente vê que com isso é um determinismo divino, que os seres orgânicos absorvam por automatismo, ganhando força e movimento para se reproduzir dentro de si, cada espécie. A presença do princípio vital é a vida, é a sua ausência representa a morte. Quando esgotamos este fluido é morte, tá? Então, enquanto a gente tem, aí tem pessoas que dizem assim: a gente está gastando muito fluido, como se assim, a gente trouxe a quantidade exata para a gente viver o nosso tempo. 70, 80, 90, a gente está vendo as crianças correr, né? A gente vai correr? Não, a gente já esgotou um bom fluido nosso. Então, a gente agora está devagar, né? Estamos andando devagar. Eles não estão acelerados. Por quê? Se eles vieram para viver tantos anos e eles estão numa idade bem curta ainda, quantos fluidos tem esses espíritos? Então não adianta a gente dizer: senta, fica quieto, fica isso. Não dá. A não ser que ele esteja doente, né? Aí sim, é diferente. E aí vamos nós. Na 64, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos construtivos do universo. O princípio vital forma um terceiro. Aí o Espírito diz: é certamente um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem sua origem na matéria universal, modificada. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso parte de um mesmo princípio. Já são elementos que na própria natureza eles se agregam e vai. Quem lembra daquela tabela periódica quando a gente estudava, né? Que a gente tinha uma raiva, pelo menos eu não gostava, mas tinha que estudar, né? Tem esses que são os primitivos no próprio planeta, né? Na natureza ela vai se compondo, vai. Aí o que era só o oxigênio. O que é que o H2O já é água de beber, né? Mas se a gente coloca uma quantidade a mais de outra coisa, ele se torna o quê? Água oxigenada. Então daí são outras composições que a gente desprezou e que hoje estaria nos beneficiando muito bem. Então, tudo parte do fluido universal, que é a origem de toda a matéria que conhecemos e da que não conhecemos. No fundo, é a matéria enriquecendo a própria matéria, sobre a diretriz de um princípio espiritual, que é o princípio imortal, esse andarilho do infinito. Olha só, andarilho, ele não tem um objetivo direto, ele não tem um lugar cinza, ele vai. E aonde ele encontra esse outro componente, aonde ele pode se unir, aonde ele vai dar vida, porque tudo caminha para a nossa vida de espírito imortal. Aí lá no 65, tem a A também. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações, é a consequência do que dissermos. Então, tudo saindo da natureza, ela tem transformação. Ela não permanece no mesmo estado, na mesma condição. Ela vai se associar
a um outro elemento e transformar-se. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico. Animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Olha só. E aí a gente vai entender por quê. O fluido vital é uma espécie de motor que impulsiona o perispírito, a fim de que ele possa modelar e organizar biologicamente os seres orgânicos em suas diversas apresentações no campo da carne. A extinção desse fluido nos seres orgânicos provoca a morte dos seres. Ele sai da natureza para animar os seres e volta à natureza quando ocorre a extinção dos seres. Então, tanto faz ser no vegetal, no animal ou no hominal. O processo é o mesmo, tá? É da transformação. Não é nunca uma coisa parada, ela se movimenta. E a gente sabe que quando ele traz na questão do perispírito, por quê? O espírito não pode diretamente se ligar ao corpo físico, porque senão queimaria essa matéria. Aí por isso que esse perispírito é o intermediário, é aquele que dá condição para poder ter essa ligação espírito, perispírito e matéria. E aí vamos lá para 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida, ela recebe este movimento, não dá. E aí a gente vai buscando entender o que os espíritos estão nos trazendo aqui. Esse princípio está em toda parte. Ele é o oxigênio, o hidrogênio, o sangue, o magnetismo, a eletricidade, enfim, uma série de energias ligado ao corpo físico dos seres orgânicos e pode ser transmitido de uma pessoa para outra, através de transfusão de sangue, respiração, boca a boca, passes magnéticos, água fluidificada e outras formas de transmissão de energia para a reabilitação de vegetais, animais e homem. Quantos de nós chegamos na casa espírita? Muitas vezes murchinho, né? Chegamos desvitalizados. E aí a gente adentra, desde o momento que a gente põe os pés na porta de entrada, a gente já recebe um recarregamento, né? Muitos não percebem, mas a gente já se recarrega. Aí a gente vem, a gente assiste o estudo, seja o estudo doutrinário, todos eles são, tá, gente? Desculpa. Seja o estudo dos livros que as casas espíritas têm, seja numa reunião pública, seja num qualquer trabalho que a gente se liga à casa, a gente já está se recarregando. E na hora do passe? Como será? Nós estamos de sintonia com a espiritualidade da casa? Porque não é só chegar e se colocar, não. Eu tenho que estar nessa sintonia com a espiritualidade da casa. Eles sabem o que eu preciso. Mas é necessário que tenhamos a humildade de pedir, né? Que seja feito a tua vontade, Pai.
Porque independente da gente pedir ou não, a gente recebe. E aí, a gente nem sabe que estamos sentados e tem aquela coisa, quem mais tem dá para o outro, né? Então, se eu estou cheia de fluido, eu estou sentada ali do lado. E o companheiro do meu lado está precisando, a espiritualidade vai fazer essa transfusão. Mesmo tendo o passe lá, o médium que vem dar o passe, tudo, né? Aí a gente vai entender, tem uns que tira muito mais, faz mais o dispersivo do que o impor. Porque aquele está com alguma energia que não está equilibrada, precisa se equilibrar e ele vai fazer uma limpeza para poder colocar. Mas é preciso que a gente esteja receptível. Pensamento em prece, né? Pedindo, Senhor, que seja feita a tua vontade em oração. Não é estar sentado aqui, pensar no que vai fazer quando chegar em casa, ou que amanhã, poxa, amanhã meu dia está assim. Não, você esteja aqui inteiro, gente. Aproveite, esse momento é nosso, com Deus, com a espiritualidade. Então vamos dar esse tempo, esse espaço, para que isso possa acontecer. E aí a gente vai entender que a gente tem cada vez mais, e tem mais, gente, uma coisa que eu estou aprendendo. A questão da reclamação. Não reclame, não se queixe, é perca de tempo. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar experiência, vamos buscar, porque a gente está cheio de informações, tudo, e sem contar que Kardec já trouxe tudo isso para a gente. Jesus já trouxe antes, Kardec vem ampliar, para que a gente possa aproveitar ao nosso benefício. E a gente, muitos de nós estamos perdendo tempo, marcando o passo, né? Então a gente tem que aprender a caminhar, a dar passos firmes na nossa reencarnação, esta encarnação. Vamos aprender a sair daqui melhor do que quando chegamos, né? Lá na 67, pergunta Kardec aos espíritos. Eu não trouxe o livro, mas essa página aqui, ele tem muito lá na evolução do princípio inteligente. Gente, é muito interessante como é que ele vai falando, transformando isso, mostrando. E é interessante que está tudo em nós. Nós é que abandonamos tudo isso. É se ver, você se sente o espírito imortal? Você sabe que tivemos início e não teremos fim? O nosso fim é o quê? A perfeição é ser puros, né? Ser um co-criador com o Pai, junto a Jesus. Mas nós estamos aproveitando e trabalhando isso em nós, porque a gente já está sendo já. E a gente nem percebe. Porque a gente quer coisas grandes, né? Não, é no pequeno mesmo, é no miúdo, aquele passinho pequeno. É no entendimento dessa misericórdia divina em nós. Quando a gente tem esse entendimento, as coisas são mais facilitadas para que nós possamos compreender essa nossa jornada. E aí ele diz, né, que a vitalidade é um atributo, pergunta, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou então esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem, ela só se desenvolve com o corpo. Não temos dito que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. E aí a gente vai, porque um necessita do outro, tá? Uma vez ligado à matéria, ele se desenvolve paulatinamente, dando ao ser orgânico cada vez mais possibilidade de locomoção e vitalidade, provocando no ser o que chamamos de complexidade, através da multiplicação das células pela divisão. Olha só, aí a gente está ouvindo falar muito em câncer, né?
maiores doenças, que é uma questão de expurgação. Quando se fala em purgatório, purgatório é aqui, porque nós estamos expurgando as nossas dores aqui. E aí, trazendo a questão, que é muita pesquisa, de muito estudo, em relação a essa doença que não foi ainda detectada pelos médicos, pelos cientistas, que é uma doença genética. Ainda não foi comprovada. Mais ou menos eles acham, porque numa família, o número de pessoas com essa doença são grandes. Mas a gente esquece da lei de atração? Quem são esses que estão nesse grupo, nessa família, que acaba todo mundo? Uns até desencarnam com a doença, outros recebem o tratamento e ficam curados. O que é isso? Não é individual? Não fomos nós que atraímos, né? Como diz Joana de Ângeles, que as bactérias, os vírus, elas não buscam a nós, somos nós que atraímos elas. Com a nossa forma de pensar e de agir. Vamos procurar ser positivos? Aquilo que não deu certo hoje, porque não era para dar. Então, vamos pensar no amanhã. Amanhã é outro dia. Quem sabe, não é amanhã o dia que eu já estou mais maduro para receber isso? Para passar por isso? Então, vamos fazer a nossa parte. Porque Deus está fazendo a dele maravilhosamente bem. Então, quer dizer que essa questão, aí a célula, eu lembrei que Chico, ele falava que se você está com a parte do corpo doente, que você possa orar, vibrar pelo teu corpo, né? Pelas células, conversar. Gente, parece loucura, né? Conversar com as células. Você reativa elas. E conversa, ó, minha irmã. Isso é Chico dando pra gente, tá? Não é Niete não, tá? É Chico. Olha, minha irmã, eu tô aqui, tô assim. Por que você tá doente? Por que você tá fazendo isso? Me ajude, eu também quero caminhar, quero progredir, né? E parece assim, célula progride. Se a gente tá progredindo, ela tá progredindo com a gente, não é? E aí vamos buscar ter essa saúde mental e espiritual. Aí agora a gente já sabe que essas doenças, né? Antigamente só pedia saúde para o corpo. Hoje em dia a gente já pede para o espírito, né? Porque ele que é o causador. A carne recebe o comando de lá. E aí a gente vai entendendo, compreendendo, meu Deus do céu, como são as coisas. Então vamos aprender a conversar com o nosso corpo, com a nossa mente. Aí hoje em dia a gente sabe que tem a emoção, né? A saúde emocional, que é a que mais derruba todos nós. Parece que não, né? Você vê pessoas intelectualíssimas, de uma inteligência, mas com a alma doente. Na emoção, porque aquela pessoa que conquista tudo, menos o sentimento do outro. Que sentimento não se compra, se conquista, né? Então não é à toa que a lição de hoje está falando sobre a questão dos assuntos da vida e morte, familiares diversos. A gente tem noção de quanto já passamos em nós, são os amigos, são as famílias, quantos nós já vivenciamos? Quantos são os nossos entes queridos que na espiritualidade estão velando por nós, nos ajudando, nos estimulando e confiando que a gente vai vencer? São muitos. E a gente muitas vezes perde tudo isso, porque a gente ainda é uma criança caprichosa. Queremos que as coisas sejam como nós devemos, né? Como a gente acha que é. Aí é interessante que eu marquei até aqui nessa página. Quando a pessoa humana recebe com paciência as dificuldades
passageiras que precede o fim do corpo, de que se utilizou para o estágio no mundo físico, encontrando a morte em ocorrências ou moléstias com as quais não contava, poder-se-á concluir, com razão, que o desenlace se verificou conforme as determinação das leis universais, que rigor sintetizam a lei de Deus. Olha só, nascemos, morremos e renascemos. Por quê? O corpo, a matéria, é perecível. Ela tem data. Enquanto que o espírito não. Ele caminha, ele continua, né? E aí a gente se prende muito à matéria. E muitas vezes esquecemos de cuidar da essência, que é o espírito. E o que é cuidar do espírito? É trabalhar para a tua vida futura. Porque nenhum de nós queremos ter uma vida no futuro igual a essa que a gente está tendo. A gente quer melhora. A gente quer acabar com os fantasmas que existem em nós. As sombras que nós carregamos de outras existências. E aí é trabalho, é esforço. Nada melhor do que o trabalho no bem, né, gente? Quem trabalha sabe como é bom. Não tem nem palavra que a gente possa pronunciar, traduzir nessa questão, fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Então, consciência tranquila. É a minha consciência ligada à consciência divina, né? E aí, vamos lá. O 68. A vida e a morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. E aí, o fluido universal, o nosso fluido vital, ele se esgotou, então é morte. A morte é a extinção do princípio vital que anima os seres orgânicos quando esse fluido se esvai ou é adulterado em partes principais da constituição física dos seres. Também ocorre o que chamamos da morte e que, em síntese, só atinge a parte física do ser. O espírito não pode ser atingido pelo fenômeno da morte. É igual sono. A gente está com sono. Quem é que está com sono? É o espírito? É o corpo. Está aquele cansaço, já viu? A gente trabalhou, fez aí daquele cansaço e a gente dorme. Se a gente dormiu bem, como é que a gente acorda? Bem, não é isso? Mas se a gente não dormiu bem, a gente acorda mais cansado do que quando fomos dormir. Porque onde é que a gente esteve? Por onde a gente andou? Aí quando ele fala nesse esgotamento, que existe o esgotamento natural. Você veio para viver tantos anos, está chegando àquela idade avançada, e aí a gente já vê, a gente já vai devagar, né? A gente nem sobe mais escada. Não é essa escada aqui, a gente vai se segurando e vai caminhando. Mas quando a gente chega aqui em cima, como é que a gente está? Cansado. E a gente já subiu. Quando eu lembro que eu já subi escada correndo, hoje em dia não dá mais. E a gente tem que respeitar a nossa idade, gente. Não força aquilo que você não pode fazer. Eu teimei uma vez, fui limpar os meus ventiladores de teto, aí eu estava na sala, botei a escada lá, a minha felicidade aqui embaixo estava no meu sofá. Senão eu tinha me quebrado. Aí quando a minha filha chegou, que eu falei, você é teimosa mesmo. Porque a gente não tem mais essa... Gente, são 69 anos, né? Já tá... Não é para parar também, pelo amor de Deus. Mas é para a gente saber o que a gente pode fazer. Né? Não dá mais para fazer o que se fazia. Agora, vamos diminuir o ritmo para a gente viver mais e melhor?
Porque tem isso. Mas quem disse que o fluido vital também não se repõe? Se repõe, não se repõe, Lô? Como se repõe? Cada trabalho no bem, cada ação no bem, nossa, revitaliza os nossos fluidos vitais. Como também cada desperdício desse fluido, que não era o tempo ainda de esgotar, que são através dos vícios, né? Das noites mal dormidas, sem necessidade. Uma coisa é você estar numa noite sem dormir porque está cuidando de alguém, né? Somente a mãezinha, quando tem seu filho bebê, que durante a noite, de 3 em 3 horas, ele acorda para mamar. É na hora que ele está molhadinho, tudo isso, e a mãe, quando vai pegar aquele sono gostoso, ele grita. A mãe levanta, vai fazer. Mas tem a reposição dele. Tem um momento mais bonito e melhor do que uma mãe amamentando o seu filho? E com amor, que eu posso só oferecer o meu seio, mas não está com aquele sentimento de alimentar o meu bebê. Então, são várias formas que o Pai nos concede para a gente recarregar o nosso fluido vital, tá? Mas também tem os que deixam esvair este fluido. Aí lá na 69, pergunta Kardec aos espíritos: por que uma lesão do coração causa mais a morte do que a de outros órgãos? Por que será, né, gente? São os fluidos, são os órgãos vitais. É o pulmão, é o coração, é o estômago. São partes nossas que são mais delicadas. Então, tem casos, o nosso fígado, né? Ele se repõe, se refaz. Tem outros órgãos que se refaz. Mas o coração, né, como o estômago, essas coisas, elas não se refazem. O intestino até ele tem um processo de refazimento, mas outros órgãos não têm. Por isso que eles são vitais. O que quer dizer vitais? É vida ou morte. E aí ele pergunta: o coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais. Foi o que eu acabei de falar. Tem órgãos nossos que são vitais. A gente está vendo aí muito também a questão do câncer no pâncreas. Por que chega lá no pâncreas? Porque o rim já parou. Outros órgãos nossos já não suportam mais essas descargas, né, desequilibrada no alimento, no tipo de vida que a gente leva. E aí ele acaba se danificando. Mas quem é que fez isso? Fomos nós. Então, vamos nos educar? Tem um livro chamado Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. E ele fala cada órgão que corresponde a um sentimento. E ele fala na questão da mágoa, da revolta, do ressentimento, que a gente bombardeia vários órgãos nossos. Ele vai falando cada coisinha, e a gente vai se observando, né? Às vezes uma mágoa, um ressentimento, uma ira, um sentimento de vingança, a depressão, a tristeza, a melancolia, o egoísmo, são os nossos inimigos número 1. Então a gente tem que se conhecer. Opa, por que eu estou sentindo isso? Aí para pensar, mas eu não fiz nada para estar por isso. Então, se caso não foi nada agora nessa existência, foi existências passadas. E que agora é que eu vou poder, né, como é que se diz? Me reconciliar comigo mesmo e com a lei de Deus. E dependendo do processo como nós estamos vivendo, isso é refeito. Vem de uma forma positiva para nós. Então, vamos nos analisar, vamos nos conhecer,
para a gente cuidar de nós, né? E aí ele diz para nós assim, é lá e cá, né? Eu vou lá e vou cá. Foi 69, né? O corpo físico tem órgãos especiais que se lesar... Não é ele não, é o 70. O princípio vital é a matéria e a matéria voltam à natureza de onde saíram para animar novas formas de vida. Na realidade, ocorre uma desagregação de tudo que antes se encontrava unido. Enfim, nada se perde, nada desaparece, mas tudo se transforma. Isso é a lei de Lavoisier, que é a lei divina. É a lei divina. E Lavoisier traz para nós, né? Então, como é que nós estamos vivendo, gente? E aí a gente vai aqui no livro dos Espíritos, deixa eu ver aonde é que eu vou lá. A evolução não deu. Lá no princípio, na Gênesis, capítulo 10. A Gênesis orgânica, tá? Que aqui nós falamos o quê? Do princípio, né? Então, enquanto o espírito estava sendo criado, as partes dos laboratórios espirituais também estavam trabalhando na matéria. E ele diz, formação primária dos seres vivos. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles tiveram um começo. As condições necessárias à sua existência, eis o que é positivo. Porém, como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que a partir da existência de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Esse é um dos mistérios formulados a hipótese. Se a ciência ainda não pôde resolver completamente o problema, pode pelo menos ajudar a achar a sua solução. Quando diz que toda a criação, que os orgânicos e inorgânicos têm a mesma propriedade, quando fala lá na Gênesis mosaica, que diz que o nosso corpo, que nós saímos do limo, que aí traz a ideia de Adão e Eva, né? E é muito interessante que a Iá trouxe a imagem de Adão e Eva, de Adão e Eva sendo tirado da costela de Adão, gente. Foi interessante essa visão. Como é que pode? E a gente sabe que não é isso, né? Mas naquele momento foi necessário. A gente era pessoas sem conhecimentos. Éramos ainda primitivos, embrutecidos. Então aquilo já dava uma noção para a gente. E hoje em dia a gente sabe que não, né? Que o nosso corpo é formado de quê? De uma matéria aonde quem compõe? O espírito é criado por Deus, mas quem compõe a nossa genética? Nossos pais. E tem mais, o nosso passado. Porque nós somos formados, tá? O corpo. Mas o que é que vem nesse corpo, além desses elementos primitivos que tem na Terra? As nossas ações cometidas por nós. Então, ninguém passa por uma situação que não precise passar, tá? Mas basta que a gente se cuide para ter vida saudável, para ter vida melhor. Então, vamos tirar esses sentimentos que nos detonam. Vamos tirar essa negatividade, essa falta de ânimo, que a espiritualidade está trabalhando conosco o tempo todo. E Jesus já falou para nós, tem de ânimo, eis que eu venci o mundo.
e todos vós vencerão. E a gente pensa que é o mundo externo. É o mundo interno, gente. Esse mundo dentro de nós. Nós somos um planeta. Podemos dar a ele uma condição de mundos melhores. Mas o que é que nós buscamos? Mergulhar nas piores coisas possíveis. Então vamos aprender a nos olhar e a nos ver como uma grande criação divina. Para quê? Para sermos felizes e contribuir com a felicidade dos demais. Então, gente, era o que eu podia trazer nessa noite, tá? O estudo vai prosseguir nas outras semanas. Não percam, venham continuar, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará da nossa ignorância. Que o nosso querido Dr. Erma, que a espiritualidade dessa casa, que a nossa Mãe Maria Santíssima e o Mestre Jesus envolva a todos e nos conduza de volta aos nossos lares, em paz e em segurança, e abençoando esta casa cada vez mais, para acolher, receber e ampliar o bem onde nós nos encontramos. Muita paz, meus irmãos. Queremos agradecer a irmã Niete pelo estudo, que seja um momento de reflexão nossa, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, e que a gente possa cada vez mais fazer essa ligação com esse Pai maravilhoso. Nós vamos agora passar para o momento do passe. Vamos desligar as luzes, nos concentrarmos em Jesus, em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino mestre, médico, mestre amado, querido, benfeitores espirituais. Rogamos as bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bons amigos espirituais encontrem em nossos corações a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais de que necessitamos. Que este momento de passes seja a renovação, fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento do passe. Graças a Deus. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 1, 2, 3 e 4 e 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas,
capítulo 6, versículo 24 e 25. Os que choram serão consolados são aqueles que passam por suas provações com resignação e paciência. Aqueles que têm fome e sede de justiça são os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem os ouça. Os que sofrem perseguição pela justiça são os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm a voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de suas perseguições. Quando Jesus fala dos pobres, refere-se aos desprovidos de bens materiais, aqueles que não reclamam da miséria que experimentam, buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e na prática do bem, oportunidade de elevação espiritual. Ser pobre não é condição para se obter o reino dos céus. Todos, ricos e pobres, são filhos de Deus. Esse Pai, que é todo amor e justiça, não separa seus filhos pelas condições materiais. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida. É o amor que dedicamos ao semelhante. É a prática do bem, é a vivência do Evangelho. O sofrimento não está reservado a todos os ricos. Isso é um equívoco. Sofrerão aqueles que fazem mau uso dos seus bens, utilizando-os somente em proveito próprio, os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Justiça das aflições, item 3. Só na vida futura pode-se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa, e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele revela inteiramente pelos espíritos, isto é, pelo espiritismo, isto é, na voz dos espíritos. Justiça das aflições. Desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus somente na vida futura, na condição de espíritos sem o corpo físico e as limitações da vida material. Deus, a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Se alguém sofre, justa deve ser a sua causa. E somente a pré-existência do espírito pode explicar essa desigualdade entre o bem e o mal entre os homens. Há casos também que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido progredir. Se hoje sofremos e nada fizemos nesta existência que possa dar motivo para o nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Graças a Deus, que nós possamos refletir sobre a nossa existência, sobre o que passamos e cada vez mais nos aproximarmos do nosso Pai. Vamos agora passar ao momento
da mensagem do plano espiritual. Por que se sofre no mundo? São as escolhas que fizemos no passado e hoje estamos tendo uma oportunidade de rever e reescrever a nossa história de uma forma diferente. Como o Pai não castiga ninguém, as oportunidades são para todos, e felizes aqueles que aproveitarem. E nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, a nossa responsabilidade é maior, porque nós temos o conhecimento, sabemos as causas do mal, sabemos das aflições, e nós temos também que consolar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que não pensam como nós, de que tudo pode ser diferente na vida a partir do momento que eu reflito sobre os meus atos, pensamentos e sentimentos. Porque a lei de causa e efeito é para todos. Se eu desejo o mal vai me alcançar novamente. Se eu vibrar bem, o bem voltará também para mim. Então que a gente possa tomar consciência da nossa responsabilidade diante do conhecimento, diante daquilo que nos acontece na vida. Porque não existem vítimas. Todos nós estamos inseridos neste planeta para expiar, provar e aprender alguma coisa. E tudo isso depende dos nossos esforços. Que a gente compreenda a dor na vida não como um castigo, mas como uma libertação de velhos hábitos do passado, para que a gente vá adquirindo as virtudes que nos são necessárias. Mas às vezes o espírito retorna à carne muitas vezes e comete os mesmos erros. Então, ele só pode se queixar dele mesmo, de não aproveitar, de não valorizar e de não fazer jus dessa misericórdia que o Pai nos envia. Porque Deus não tem privilégio com ninguém. Ele ama a todos igual. Então, tenhamos consciência das nossas atitudes. Vamos vibrar no bem, vamos desejar o bem, não vamos desvirtuar as situações e vamos valorizar a vida com aquilo que ela nos oferece de mais belo. E se nós formos olhar a natureza, vamos perceber que a natureza ela segue um ciclo em obediência a tudo aquilo que rege o universo. Então vamos fazer como as nossas irmãs natureza, o sol, o vento, a chuva, tudo aquilo que Deus nos oferece incessantemente. Porque se nós formos analisar, o mundo é belo. Os homens ainda que enxovalham a terra com o sangue de seus irmãos. Mas nem por isso Deus deixa de olhar para todos. O seu olhar amoroso está, assim, debruçado sobre todos. Basta que o espírito deseje mesmo acertar e fazer o bem. Que o processo é esse, a nossa melhoria e a nossa evolução espiritual. E se a gente for analisar, quantos exemplos nós temos na vida para que a gente possa segui-los? O próprio Jesus que aqui esteve nos ensinou a amar, a perdoar, a compreender, a tolerar. Então vamos fazer a nossa parte com responsabilidade, sim, aproveitando todos os momentos, valorizando a vida com aquilo que ela nos dá. Porque se nós formos olhar, nós temos muito mais do que merecemos. Então, aproveitem tudo aquilo que Deus está oferecendo a cada um. E sejamos leais e fiéis a tudo aquilo que Jesus nos ensinou.
e que a paz do nosso Mestre Jesus, recaia sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, Deus nosso Pai, Maria de Nazaré, Mãe amada e querida, amigos espirituais, estamos aqui agradecidos por esse momento de estudo, esse momento de reflexão, esse momento em que o plano espiritual debruça sobre nós, apostando em nossa encarnação, apostando que nós sigamos, tenhamos tudo para seguir na direção de Deus. Senhor, queremos te agradecer a casa espírita, a nossa família, o país que vivemos, te agradecer essa casa bendita, esse planeta Terra, em que nós possamos, a cada encarnação, podemos melhorar como espíritos imortais. Queremos pedir permissão para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.